Olá pessoal, todos bem? Doutor Diego Nogueira aqui falando com vocês mais uma vez. Vamos lá para mais uma live. Hoje vamos falar com a nossa convidada, Ana Benício. Aguardar um pouco para que o pessoal possa entrar, como se diz, né? Entrem e tomem seus lugares e vamos que vamos. Vamos lá. Ana Benício já está aqui ao vivo. Aliás, já está aqui na live, né? Ana, estou só aguardando o pessoal entrar aqui um pouquinho. E enquanto isso, eu quero falar para cada um de vocês aí que participa, tem acompanhado essas lives. É um prazer imenso ter cada um de vocês aqui. E o intuito dessas lives é justamente termos aqui algo bastante democrático, algo bastante assim inovador para os negócios, para os micro e pequenos empreendedores. Com certeza nessas lives vocês vão sempre ter à disposição de cada um de vocês insights valiosos, conhecimento prático para que vocês possam aplicar dentro do negócio de cada um de vocês. Como você sabe, na segunda-feira a nossa live é mais voltada para o empreendedorismo em geral, né? Então, agora eu vou convidar aqui a nossa convidada da noite, vou chamar ela aqui para a live para participar junto com a gente. Vamos lá, Ana Benício. Vamos lá. Ana Benício, boa Oi, noite. boa noite, Diego, tudo bem? Bom revê-lo. É um prazer imenso falar contigo mais uma vez. Muito contente de mais uma vez nesse dia ter a oportunidade de estar convosco. E assim, realmente é algo que para mim é muito importante, esses contatos, esse network, né? Eu valorizo muito essa presença que nós temos feito, né? Que nós temos tido aí no decorrer dos anos e, consequentemente, isso tem abençoado os negócios, isso tem feito crescer, né? Ainda mais a empatia pelos negócios. E eu sempre digo que o empreendedor ele sempre se espelha em outros empreendedores, né? Então a gente sempre quer ver pessoas de sucesso, queremos andar com pessoas de sucesso, queremos estar próximo de pessoas de sucesso, porque é aquela frase que a gente viu naquela, naquela imersão em Brasília, né? Junto dos bons que a É que a gente gente fica fica melhor, bom. né? Então, assim, realmente sou muito grato aí por mais uma vez você aceitar esse convite, né? Hoje já tivemos a honra e o privilégio de tê-la aqui dentro do nosso negócio, dentro do nosso escritório, treinando a nossa equipe. Nossa equipe, eu tenho certeza que saiu maravilhada, né? Então, assim, queria dar aí as boas-vindas, né? Hoje, o tema da live, nós vamos falar aí de empreendedorismo na prática, como que a Ana chegou ao empreendedorismo e daí por diante, né? Quais são os principais desafios, quais são os aprendizados e quais são as ferramentas, né, que a Ana utilizou para atingir o sucesso, para atingir aquilo que, né, aquela Ana de antigamente, para atingir a Ana que é hoje. Então, nós vamos trabalhar isso na prática, no nosso dia, aqui neste momento, né? E com certeza vamos ter muitos insights importantíssimos para aplicar na vida de cada um dos empreendedores que estão aqui presentes. Falo ainda, né, aos que estão nos acompanhando, se quiser fazer alguma pergunta, se quiser participar ativamente da live, vamos tentar, né, atender a todos. Inclusive, na última live eu estava tentando acompanhar a turma, chegou um ponto que eu não dei conta mais, né? Estava conversando mais do que nós aqui. Mas, assim, eu estou muito Que feliz com a bom. participação. Realmente, esse momento aqui ele é muito participativo e, né, quero deixar aí bem claro que o nosso momento é muito democrático, vamos tentar ouvir todos, vamos tentar, né, responder a todos. Então é isso aí. Ana, seja bem-vinda mais uma vez. Fala para nós quem que é a Ana, de onde veio a Ana, né? Conta para nós um pouquinho da sua história aí, por gentileza. Boa noite aí a todos, né? Agradeço a oportunidade, Diego, e agradeço aí a presença de todos. Abraço, Romário, tá dizendo aí duas feras. Ei, Romário. Romário é um mentor, né? É meu mentor. Agradeço aí a presença de cada um de vocês. Um abraço aí para Isa, Denise e todos vocês que estão nos assistindo. Bom, Diego, é, a Ana, né? A Ana é unaiense.
unaiense, mas eu sempre falo e vou continuar repetindo. Eu fui adotada por essa terra, né, Paracatu. Eu me sinto paracatuense, né? Eu sei que por adoção, mas eu amo Paracatu. Me encontrei aqui e eu ouvi uma frase assim, ano passado, eu conversando com um cara lá em Naí, né? Fui visitar meus pais e ele é amigo dos meus pais e a gente conversando. E aí ele comentou comigo, nossa, eu morei em Paracatu uma época, mas não consegui ficar em Paracatu, não consegui me adaptar. Eu falei, caramba, mas eu gosto tanto de Paracatu. Aí ele falou pra mim assim, sabe por que que você gosta de Paracatu? Por quê? Ele foi porque foi lá que aconteceu. Então, assim, independente do que seja, né? Foi lá que aconteceu. E eu parei e fui refletir. Falei, gente, faz sentido, né? Faz sentido sim para mim, né? Porque Paracatu foi onde eu construí muita coisa, né? Vim para cá, eu e o Anderson viemos para construir uma história, uma vida aqui. E a gente já está, inclusive, nesse mês de maio, está fazendo 12 anos que nós moramos em Paracatu, né? E aí a gente se tornou paracatuense, conhecemos muitas pessoas aqui. Hoje a nossa família é Paracatu, né? São todos vocês que são nossos amigos, nossos colegas. Então a Ana é uma pessoa que desde sempre foi muito sonhadora, né? Eu sempre fui uma menina muito sonhadora, sempre acreditei, né? Em um mundo que estava aí todo disponível para que a gente pudesse desbravar. Embora vindo de uma família muito simples, né? Honro meus pais por isso. Me ensinou princípios e valores inegociáveis, né? A gente, inclusive, falou sobre isso hoje. Pais cristãos, né, me criou numa doutrina onde me ensinou a amar a Deus, né, embora a gente vai crescendo e a gente conhece um Deus de forma diferente, né, do nosso jeito de conhecer Deus. E estudei no ensino até o ensino médio, comecei a trabalhar como empregada doméstica muito jovem, né, desde os 13 anos eu trabalhei como empregada doméstica e isso trabalhei por muito tempo. Até depois que eu tive meus filhos, né, eu trabalhei como empregada doméstica, mas eu queria muito entrar para o mercado de trabalho. Eu tinha dificuldade, né? Naquela época eu tive muita dificuldade de entrar para o mercado de trabalho. E aí, em Formosa, morava em Formosa, eu tive a oportunidade de trabalhar no supermercado. E quando eu entrei nesse supermercado, eu me lembro na entrevista com o gerente, ele falou assim: olha, geralmente a gente não gosta de contratar quem tem filhos, porque às vezes elas usam muito desculpa do filho para poder faltar de trabalho. Aí eu falei para ele assim: olha, eu quero uma oportunidade, só uma oportunidade. E aí ele me deu uma oportunidade. E aí, com isso, eu percebi, falei, caramba, a gente precisa só de oportunidade na vida, porque a gente vai fazer dar certo, né? E, Exatamente. e aí foi dando certo, né? Aí eu vim embora para Paracatu, para Unai, e depois eu fui a Brasília, eu virei uma cigana, né? Rodei um pedaço do mundo e fui parar aqui em Paracatu, né? Hoje eu sou formada em administração de empresas, na verdade, formei em 2017, início de 2017. Formei em administração de empresas, fiz o MBA de gestão empresarial, uma pós-graduação de conciliação de conflitos, né? Sou empresária, mentora de mulheres, mentora business, né? Também mentora de negócios, juntamente com meu esposo, idealizadora do Start, como você mesmo disse hoje mais cedo, idealizadora do Grupo Mulheres em Desenvolvimento, né? Uma mãe, né, apaixonada pelos filhos, uma esposa também aí apaixonada pelo meu esposo, né? Eu vou aproveitar que ele passou aqui, vou fazer essa declaração. Mas é isso aí. E Momento uma empreendedora sempre. Empreendedora sempre. Hoje mesmo eu estava pensando, gente, a gente sempre está começando, recomeçando, reinventando, criando alguma coisa nova e sempre empreendedora. É isso aí, Ana. Você falando, e eu estou justamente pensando aqui, você já reparou que a maioria dos empreendedores que a gente encontra no nosso dia a dia são pessoas que têm uma história, a maioria deles tem uma história bem semelhante, né? Vieram, muitas das vezes, ali de uma família muito humilde, nem de um momento ali, viveram dificuldades na pele, né? Uhum. Eu, inclusive, estou até lendo um livro de Rafik Júnior. Rafik foi um jogador de vôlei da seleção brasileira. E o mais interessante é que, se você pegar a história dele, ele veio de uma família até considerada assim, um pouco mais. Eles vieram para Brasília, descendente
salvo melhor juízo de libaneses, alguma coisa assim. Mas assim, eles montaram um comércio, né, na região de Brasília, mas eles não tinham controle financeiro do negócio, né? E ele cita nesse livro dele que, inclusive, chegava dia deles não terem o que comer dentro de casa, mesmo tendo um comércio, né? Por falta de gestão, por falta de controle. Então, assim, mesmo ele tendo a oportunidade já de conviver com empreendedores, eram empreendedores bem arcaicos. Uhum. Consequentemente, isso levou, de certa forma, muitos levou ele ali a experimentar, ainda na infância, a pobreza, né? Mesmo que fosse ali de uma família um pouco mais... pensavam-se que eles tinham um pouco mais de dinheiro, mas mesmo assim ele ainda cita que ele experimentou a pobreza. E a gente sempre tem um ponto em comum, muito interessante, que é o quê? É a história, né? Acho que todo empreendedor que se preze, ele tem uma história. E isso é muito importante. Por quê? Porque realmente é ela que nos molda, é ela que nos direciona, né? Eu vejo você falando isso aí, eu me volto. Eu, sinceramente, é difícil um dia que eu não olho, né? Igual você esteve aqui hoje no escritório, treinando a nossa equipe. Poxa, enquanto você estava ali dando um treinamento, eu pensando, gente, há um tempo atrás, uma hora dessa, eu estava agarrado em a gente chama de garfo, né? Garfo ali de retirar carvão, dentro de um forno de carvão, tirando carvão, enchendo o forno de lenha, botando para queimar, você tá entendendo? Então, um tempo atrás estava desse jeito. Mas eu não estava conformado com aquilo. Parece que aquilo lá não assim, poxa, eu estava ali, mas não era para sempre. Eu precisava melhorar essa situação, esse cotidiano, né? Posteriormente, caí dentro de uma retífica de motores. Gente, para mim ali eu já tinha vencido na vida, já tinha zerado o game, né? Por quê? Porque eu já estava trabalhando na sombra, né? E eu me recordo, quando eu era criança ainda, bem novinho, um determinado dia em que o meu avô gostava de tomar uma pinguinha, né? E um dia ele bem bêbado, me colocou no colo assim e começou a falar comigo: ô meu netinho, estuda para pelo menos você parar de trabalhar no sol, igual seu avô, trabalhou a vida inteira no sol, né? Serviço muito pesado. Estuda e Jesus vai te abençoar. Ele falava essas frases, e como ele estava bêbado, ele ficava repetindo aquilo toda hora. E é interessante que aquilo fixou na minha... Aham. Para mim, pelo ensino do meu avô, eu tinha que parar de trabalhar no sol, eu tinha que conseguir algum serviço que era na sombra, né? Então, assim, para você ver o quanto assim, a gente tem esses pontos de encontro, quando eu caí dentro de uma retífica de motores, fui ser um mecânico retificador, para mim já estava ali mil maravilhas, mas dentro de mim eu ainda estava inconformado, Quero né? mais, né? Poxa, aqui ainda não é onde eu quero chegar, não. Eu acho que eu ainda consigo ir mais um pouquinho, né? Então, saí de Paracatu, de Unai, né? Também compartilha da mesma terra, unaiense, né? Também hoje posso dizer que, da mesma forma, me sinto adotado por Paracatu, amo essa cidade. Embora, confesso que eu tenho planos, talvez, de sair, mas para expandir o negócio, para escalar, né, e tal. Mas, assim, estou aqui desde 2010 e aqui também sofri muito, passei por muitas adversidades, mas também posso dizer que foi aqui que Deus escolheu para me abençoar, né? Hoje eu tenho amigos maravilhosos, tenho pessoas que são extraordinárias que estão ao meu redor. Então, assim, eu posso dizer que talvez o que eu consegui hoje, né, com os amigos, com os próximos, pessoas que me induzem e me empurram, né, para o meu objetivo, que é realmente crescer, que é realmente escalar um negócio, que é realmente fazer as coisas acontecer. Hoje eu tenho isso em Paracatu. Tem você, tem o Anderson, né? Tem tantos outros, né? Denise que está aqui nos acompanhando, enfim. Tudo isso eu consegui encontrar aqui em Paracatu. São pessoas que realmente nos dá força, nos dá aquele apoio, né? Às vezes a gente olha assim, não, parece que não vai dar certo. E os outros, não, vai lá, você consegue. Isso é muito bom e muito importante, né, para a nossa carreira e para a nossa caminhada. Ana, você já contou aí para nós um pouquinho de quem é você, já citou aí para nós. É interessante que eu já ouvi sua história várias vezes, mas você sempre, né, traz um pouquinho
ação a mais para a gente. Toda vez que a gente ouve a sua história, nunca é a mesma coisa, né? Você sempre aprende um pouquinho mais. Em relação aí ao início da sua jornada, como empreendedora, conta para a gente como que ela começou, como você se desenvolveu e como você se viu empreendendo. Bom, Diego, primeiro até quero dizer que sobre você falar sobre as pessoas, né, que estão próximos a gente hoje, que são nossos amigos, né, são nossa família paracatuense, foi construída. Eu acho que por isso que a gente valoriza muito isso, né? Quando a gente é natural de um lugar, né, igual nós somos naturais de Unai, a gente já tá ali, a família tá ali, já tem os amigos de infância, a gente já tá habituado àquele local, né? Quando Exato. você sai de um lugar e vai para outro, você constrói, né? Então, tudo, eu acredito que tudo que você tem hoje, assim como tudo que eu tenho de material e de imaterial, né, de pessoas na nossa vida foi construído. Acho que por isso a gente valoriza muito e por isso que a gente se apega muito a isso, né? E a gente valoriza e é muito grato por essas pessoas que a gente construiu essa confiança que a gente construiu com várias pessoas aqui, né? E que tem feito com que sejamos família e pudéssemos estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do que a gente sabe, um pouquinho do nosso conhecimento para agregar na vida de pessoas que estão empreendendo, assim como pessoas que estão aqui nos assistindo também vão compartilhar com a gente, né? Exatamente. No início, quando eu iniciei, né, o empreendedorismo, na verdade, eu acho que desde a faculdade eu já empreendia lá na minha cabeça, né? Eu ficava ali com o Lohan, que é meu colega, foi meu colega de faculdade, todo dia a gente inventava uma empresa, né? A gente ficava ali no intervalo entre uma aula e outra, ou às vezes já terminou a atividade, a gente estava pesquisando franquias, a gente estava pesquisando como que a gente importava roupas fora do país para a gente vender aqui. E ele já fazia isso, né? Então a gente ficava ali trabalhando, gente, a gente precisa empreender, a gente precisa fazer alguma coisa. Então a gente já ficava ali, a mente já estava toda, né, trabalhando o empreendedorismo. E nessa época, logo eu já fui para gerência de uma loja, né? Então, nesse momento que eu estive enquanto gerente, eu aprendi muito. Assim, foi um processo muito doloroso, né? É uma mulher gerenciando uma loja que é um segmento muito masculinizado, embora eu já tinha trabalhado muito tempo com vendas, mas é uma liderança feminina, onde eu tinha de estar ali dentro da oficina mecânica, acompanhando o mecânico e tal. Então, assim, é desafiador. Mas eu aprendi muito com aquilo. E para mim, assim, além de aprendizado, né, eu me apaixonei cada vez mais pelo aquilo que a gente fazia, né, que era o segmento ali. E mas eu queria mais. É igual você falou, tá bom aqui. Deus me trouxe para cá para estar aqui nessa empresa, mas eu quero mais. Eu me lembro até de falar assim, senhor, será que eu tô sendo muito egoísta? Será que eu tô exigindo muito? Porque eu quero mais, eu preciso de mais. Eu estou estudando, eu preciso crescer em alguma coisa, eu não posso ficar estacionada, né? E aí tive a oportunidade, né, de conhecer o consórcio Magalu, né? E quando eu conheci de imediato, eu vi que era um desafio muito grande, mas eu falei, eu quero, né? Eu quero. E precisa abrir empresa, ok, vamos abrir empresa. E olha o quanto é importante as conexões, que eu acho que lá no finalzinho eu vou falar mais sobre conexões. Olha o quanto é importante as pessoas que a gente conhece. Então, quando eu fui abrir empresa, eu precisava de um contador para poder abrir empresa, me acompanhar e tudo mais. E aí tinha um professor na faculdade, que é muito bacana, muito honesto, que é contador. Falei, vou lá no Eduardo. O Eduardo, inclusive, está comigo até hoje, já tem 9 anos, né, que é meu contador. E aí ele me ajudou em tudo. Eu queria muito, sabe? Eu queria muito empreender, né? Mas o frizinho na barriga ele teve. Por quê? E o medo, né? O medo ele nunca nos abandona. A gente vai com medo mesmo, né? A gente tá com medo, mas a gente vai com medo mesmo. Então, no início, quando a gente abriu a empresa, a gente teve o privilégio de não precisar imediatamente pagar um aluguel de espaço, porque como representante do consórcio Magalu, a gente foi atuar dentro da loja do Magazine Luiza, né? A gente tinha ali o espaço, a gente tem até hoje o espaço para atuar. Então a gente não precisava investir em espaço, né? Embora eu pagava o alvará daquela loja inteira também, mas a gente não precisou investir imediatamente com o aluguel. Só que eu comecei um negócio do zero
e sem nenhum recurso financeiro. Eu tinha acabado de sair da empresa e quando eu saí da empresa, tinha entrado em greve a Caixa Econômica, então eu tive problema onde eu não consegui sacar FGTS. A empresa teve um erro no acerto, eu fiquei 90 dias para aguardar acerto e eu saí da empresa e já iniciei. Eu saí dia 6 de agosto da empresa, dia 7 eu já estava viajando para treinamento para poder atuar. Então eu iniciei sem recursos financeiros nenhum. Comecei um negócio onde ninguém praticamente em Paracatu ouvia se falar, né, sobre o consórcio Magalu. Até eu mesma nunca tinha escutado falar, mas eu arrisquei. Então eu comecei aquele negócio. A primeira coisa que eu fiz foi conhecer as pessoas que eu estava trabalhando com elas e os clientes, os possíveis clientes, né? Comecei a entender quem seriam meus possíveis clientes para que eu, né, pudesse ter ali o máximo de clientes e conseguir fazer aquilo acontecer. Mas o negócio não aconteceu muito rápido, Diego. O primeiro mês foi difícil, foi desafiador. Eu falo isso, né, quando eu vou falar nas palestras e falo com os meninos que trabalham comigo. Primeiro mês eu não ganhei nada porque eu não vendi nada. O Anderson teve que pagar minhas contas, porque ele ainda ficou lá na Honda na época, né? Eu posso dizer que eu fui sustentada pelo meu marido durante uns 2 meses. Foi desafiador, sabe, Diego? Teve dias que eu não vou mentir, que eu saí, escondi e chorei escondido para ninguém ver que eu estava chorando. Né? Eu até converso isso, falo isso com meus colegas gestores de negócios da nossa regional de Uberlândia, e eu falo para eles, tem que ir em tal lugar, e eu ia na pose, mas chorei várias vezes escondido, mas eu ia na pose, firme e forte, com a cabeça erguida e confiante que ia dar certo. E foi um trabalho, lógico, foi muito desafiador. E aí, quando o Anderson resolveu vir, né, como sócio, né, uns 2 meses depois ele veio como sócio e as coisas aconteceu com mais fluidez. Por quê? Porque ele veio totalmente focado na área comercial e eu fui cuidando mais do estratégico, do administrativo e é aquilo que a gente falou hoje, né, sobre o gestor e sobre um líder. Então a gente é um casal que dá muito certo nisso, né? Como sócios, como parceira nos negócios, a gente dá muito certo porque a gente tem esse equilíbrio. E aí as coisas começaram a acontecer. Mas desafiador, Diego, é até hoje. Isso eu vou te confessar. Eu sempre digo que o empreendedor, ele é a pessoa que mais utiliza da fé, né? Uhum. Sente a fé assim, na pele, né? No dia a dia. Porque tem dia que você acorda de manhã, você tem ali um monte de dívida para pagar e às vezes tá igual aquele cidadão do Zorro Total. E o dinheiro na conta, ó, né? Olha, Quando no dá meu. no outro dia, simplesmente você vai ver ali, parece que o valor entrou, né, e tal, você precisa pagar e realmente as coisas, né, dá certo, acontece, enfim. Muitas das vezes você acaba ali colocando o pé, né, dando um passo e na esperança de que Deus vai colocar o chão. E muitas vezes o que acontece realmente é isso. Realmente. Deus coloca o chão para você pisar, né? Tem uma história que eu conto que hoje eu acho engraçada, mas na época me fez chorar bastante. Mas é muito. Olha o quanto é bom, você falou lá no início sobre a história, o quanto é bom a gente olhar para a história da gente, né, e valorizar isso. No meu primeiro mês de que eu tive alguma rentabilidade ali no meu negócio, Sim. eu tive ali um valor de 600 e alguma coisa, 669, alguma coisa assim. Eu recebi, fui lá, ai, gracinha, fui lá no. Mas, ai, pelo menos esse mês eu vou receber, vai dar para pagar alguma coisa, né? Não vai precisar do Anderson cobrir tudo. E aí tinha uma reunião da regional lá em Franca. Para eu ir para a reunião, eu tinha de depositar um valor para cobrir lá a hospedagem e tal, e ainda tinha de pagar o combustível do carro para poder ir. Eu falei, caramba, gente, eu fui. Aí hoje eu falo pra eles isso, né? Eu falo, gente, eu não tinha nada, o que eu recebi lá, eu ainda tive que investir pra vir e eu vim na pose. Como se tivesse tudo indo muito bem, né, Diego? Mas é interessante, Ana, é algo que a gente sempre ouve, né, no mundo business, é que a nossa empresa, ela é do tamanho da nossa mente.
Uhum. tamanho da nossa mentalidade, né? Então, hoje, eu acredito piamente, né? Eu tive a oportunidade de te conhecer, eu ainda era criança, nós até relembramos disso aqui Ah, hoje. eu até quero que você termine a história que eu te contei e eu não sei. Fiquei na curiosidade. Não, eu tenho uma lembrança, né, de você justamente na porta da sua casa. Hum, A primeira vez que eu te vi foi na porta da sua casa. Minha tia morava do lado da casa de vocês, e eu lembro, eu estava entrando no portãozinho assim, da casa dela, e você estava no portão. Eu lembro, tem essa lembrança de você ainda. Eu acredito que nessa época eu tinha aproximadamente uns 4, eu acredito uns 3 a 4 anos de idade. agora as pessoas estão perguntando quantos anos essa mulher tinha, meu Deus. Sim, mas eu lembro, né? Eu lembro de você, lembro da Núbia, eu lembro o seu irmão, foi uma coisa assim muito interessante, que eu tenho essa lembrança dele também quando eu era criança. Eu ia muito na casa da minha tia, que era do lado da casa, Uhum. da casa de vocês. Então, assim, eu tenho uma lembrança, é André, o nome do seu irmão? Isso, é. Né? Eu tenho essa recordação de todos vocês, e o mais incrível é que, assim, né, eu nunca imaginava naquela época nós teríamos, nós iríamos trilhar, né, caminhos muito parecidos, que é no Uhum. empreendedorismo. Nós teríamos hoje essa parceria, considero hoje você, o Anderson, né, Denise, dentre tantos outros que estão aqui nos acompanhando, né, nessa área do empreendedorismo. Eu já considero vocês meus parceiros, Alessandra, né, Isa Menhô, são realmente meus parceiros aqui de negócio, e eu, assim, eu considero muito isso. E assim, a gente nunca imaginava, né? Para se ter ideia, ficamos, eu acredito que a gente deve ter ficado aí depois dessa época lá, mais ou menos aí, nada, uns 20 anos praticamente sem nem se encontrar, né? É, E hemos verdade. encontrar por uma ironia do destino aí, aqui em Paracatu, e justamente fazendo o quê? A mesma coisa, É. tentando crescer o negócio, tentando empreender, né? Lutando e acreditando justamente assim em situações muito próximas, né? Aham. Tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de te ver crescer em alguns aspectos, né? E eu creio que você também teve essa mesma Uhum. oportunidade, quando o assunto é empreendedorismo, de me ver também nesse mesmo sentido. Ana, vamos lá, ó, temos aqui já alguns comentários do pessoal que está entrando, está participando com a gente. Quero, né, de antemão aqui dar as boas-vindas a cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando, né, o Anderson Benício, que está aqui com a gente, né, acompanhando aí a trajetória e como a esposa vai se sair, né? Já deu uma passadinha por aqui. A minha irmã Adriane Silva, lá de Unai, Kleber José, Denise está aqui com a gente também, Wanderson, Amanda, Sinara, Maria Eunice, acredito que seja isso. A Sinara até comentou, né? Boa noite, parabéns, Ana, por compartilhar conosco a sua experiência, Obrigada. nossa amada Paracatu, né? Daniel Aragão, parabéns, doutor Diego, pela live, obrigado, de coração, é um prazer imenso tê-lo aqui com a gente, né? Diva até já comentou, ó, você já empreendia, só que em outro É, CNPJ, CNPJ, verdade. realmente, né? Doutora Joelma Muniz está aqui com a gente mais uma vez. Ô, doutora Joelma, sou sua fã, viu? Pensa na bichinha brava. É. Melhores advogados que nós temos aí no Brasil, né? Denise, tô na peleja para falar, doutor Diego. Pois fala, nós estamos aqui para te ouvir e para acatar, né, o que você tem aí para trazer para nós. Sinara comentou mais uma vez, bem-vinda, Tâmila, Natália Herr, Sinara comentou, um time inspirador, gente que faz, né, Joelma Muniz, Natália Herr comentou também, empresários de sucesso. E é isso aí, tamo junto sempre. É isso aí, Denise. Eita lasqueira! Ai, ai, isso é muito bom. Cada dia mais gente aqui. É isso aí, doutora Joel. O nosso intuito é justamente, né, democratizar o conhecimento. Né? A gente vê que existe um monopólio, né? Eu posso dizer dessa forma, existe um monopólio do conhecimento sobre empreendedorismo. Você não vê esse conhecimento sendo esparramado
tal qual você vê em outras áreas. Se você quiser ser um médico, você tem um curso de medicina, você tem bolsa para poder você estudar. Se você quer ser você quer ser um advogado, você tem um curso de direito. Você quer ser um professor, você tem pedagogia, você tem letras, tem português, tem tantas outras, né, áreas. E o mais interessante é que você não tem uma faculdade de empreendedorismo. Uhum. Você tem lá um curso de administração, mas pelo que eu já estudei, no pouco que eu já estudei de administração, não sou nem expert para falar desse assunto tanto quanto você, Ana, mas o pouco que eu estudei, na maioria das vezes, queria me ensinar a administrar coisa alheia. Uhum. Né? Então, assim, claro que você aprende muitos insights, você descobre ali a interpretar os dados de uma empresa, isso é de suma importância para o negócio. Mas quando se fala de empreendedorismo, em que você tem que juntar a gestão de um negócio, gestão financeira, gestão de pessoas, pegar isso, colocar tudo dentro de um pacote só e você lidar com isso tudo, com a famosa gestão emocional, né? Gestão psicológica. Então, assim, acaba que a situação muda, né, de contexto, muda de figura, as figurinhas não são bem as mesmas. Então, assim, eu acredito, né, que a proposta hoje, por exemplo, do curso de administração, ela é um pouco diferente do que a gente vê na prática do empreendedorismo. E hoje nós precisamos aprender, nós precisamos ir atrás desse conhecimento. E o princípio fundamental destas lives é justamente isso: é levar conhecimento, é levar essa interação, é levar mais network, né? Nós vemos aqui nas participações, querendo ou não, uma participação de uma pessoa que está aqui nos acompanhando, ela se torna vista por outras pessoas que também estão na live, né? E como ela fica gravada, posteriormente também vai ser falado. Por isso que eu sempre gosto de falar aqui o nome de quem está participando, quem está aqui com a gente, né? Porque tantas quantas vezes outras pessoas forem ouvir essa live, vai ouvir que a doutora Joelma estava aqui com a gente, né? Que a Jaqueline Pires, nossa cliente aqui do escritório, seja bem-vinda, Jaqueline, está aqui com a gente. Então, assim, isso aqui gera network, gera conexão, e eu vejo que isso é importantíssimo, né? No nosso crescimento como pessoa, como gestores, como líderes, né? Isso aí agrega muito para nós. Joelma, inclusive, já comentou mais aqui, ó, sou cadeira ativa, né, nesta live. Ô, doutor, eu não tenho nem palavras para agradecer. A Nobre realmente está sempre aqui com a gente, né? Isso é certo, somos o que queremos ser. A faculdade de empreendedorismo é a vida, perfeitamente. Não sei se você nasce com esse dom ou se pode ser adquirido, mas quem tem um dom faz a diferença, doutor, realmente. Inclusive, nós falamos disso hoje aqui, né, Ana, no treinamento. Sim. E vou até replicar aqui algo que a Ana trouxe para nós. Isso é treinável. Né? Nós estávamos falando justamente de liderança. E não tem como você empreender sem ser líder. Né? Não tem como você falar, eu vou empreender, eu vou criar um negócio, eu vou montar um negócio. Se você não tiver liderança, se você não for o exemplo da sua equipe, infelizmente o seu negócio não vai para frente. Não tem como o negócio dar certo. Né? A chance de dar certo é 1 em 1 milhão. Né? Então, eu sempre digo, né? Empreender não é ir lá e tentar fazer, é você aplicar métodos, é você aprender e trazer para dentro do seu negócio. Né? Sinara também, eu vou aproveitar aqui já fazer essas leituras logo, porque na hora que eu passar a palavra aqui para a Ana, ela vai trazer muita coisa boa para nós aí também. Empreendedorismo, a gente precisa garimpar, é a Sinara quem está falando, hein? Eventos que... Empreendedorismo, a gente precisa garimpar eventos que realmente agregam, como Start and Succeed, para iniciantes, Minas Summit, e agora essas lives que têm democratizado o tema. Ô, doutora, não tem palavras aí para agradecer aí a sua participação sempre aqui com a gente. Né? Já esteve nessa live também com a gente, doutora Sinara,
Então, assim, muito bom. Parabéns, doutor. Seu escritório tem todo o aparato para estar sempre à frente de atendimento e resultados positivos. É o nosso sonho, buscar essa interação, essa aproximação, né? E sempre, sempre, sempre é uma busca incessante aqui do nosso escritório, né? Hoje, pela manhã, toda segunda pela manhã, né? Hoje mesmo, a Ana chegou aqui, ela chegou junto com um cliente que queria ser atendido, mas já Verdade. faz parte da cultura da nossa empresa, do nosso negócio, não atender nenhum cliente pela manhã, na segunda-feira. Segunda-feira, reunião de alinhamento, né? A Ana chegou aqui, nós ainda estávamos em reunião, ela teve que sentar ali e aguardar um pouquinho, né? Então, finalizamos a nossa reunião aqui. Em seguida, quando eu fui lá convidar a Ana para entrar para dentro da sala, tinha lá uma cliente que estava aguardando ali um atendimento, não agendou e daí por diante. Então, tive que conversar com ela, explicar que nesse momento nós estamos em treinamento. E pasmem, pessoal, os clientes entendem. Quando você Entendi. fala que está em treinamento, eles entendem. Por quê? Porque quando você treina a sua equipe, você está treinando para quê? É justamente para prestar o melhor serviço, para prestar o melhor atendimento para o seu cliente. O foco de qualquer treinamento dentro da empresa, ainda que seja como hoje um treinamento para lideranças, o foco é que os líderes eles tenham atitudes que possam impactar lá na pessoa do cliente, que é o nosso principal foco, correto? Então, assim, achei muito interessante, foi muito bom essa participação, Ana. E vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Ana, você já falou para nós aí um pouco do seu início no empreendedorismo, como foi, alguns percalços que você enfrentou, né? Mas fala para nós, pelo menos aí um insight, qual foi o principal aprendizado que você tirou, você extraiu do início da sua carreira empreendedora? Bom, acho que o maior aprendizado é que o trabalho ele vai vencer tudo mesmo. Inclusive, é uma fala do nosso amigo Bruno, né, Calazans, Sim. que o trabalho vence tudo, e é verdade. Lá no início, quando resolvemos empreender, a única coisa que eu tinha certeza é da minha vontade e da minha coragem mesmo de trabalhar e de buscar, né? Eu e o Anderson, a gente não tinha vergonha de sair para a rua, pro sol quente, visitar cliente, andar porta a porta, panfletar, né? Fazer as nossas visitas. A gente não tinha, como não tem até hoje, vergonha de fazer isso. Então, o maior aprendizado é que o trabalho vence mesmo, né? E que você, confiando no seu potencial, eu sei, né? Eu sei onde eu quero chegar, né? E o Anderson fala muito isso. Eu não, eu preciso saber onde eu quero chegar e nunca, jamais esquecer de onde eu saí, né? Então, assim, Exato. eu sei onde eu quero chegar. Eu sei que eu não vou chegar da noite para o dia. Mas se eu seguir o passo certo, né? Se eu continuar no caminho certo, a gente vai chegar onde a gente quer. Eu e o Anderson, a gente tem muito esse alinhamento, a gente é muito estratégico, a gente senta, vamos fazer isso, vai dar certo isso, vamos fazer isso acontecer na nossa vida. Então, uma das primeiras coisas que eu tinha lá no início, o que que eu ganhava, qual é a estratégia que eu fazia para poder eu fazer mais dinheiro, né? Eu preciso entender como eu vou fazer mais dinheiro para poder fazer as coisas acontecer com mais rapidez, porque quando o dinheiro está entrando, você tem mais motivação para poder, porque o trabalho estava demais, né? Então a gente precisa ter vendo o recurso entrando para que você consiga ter mais motivação para ir além, né? E no início, já compartilhei isso também no Start, algumas pessoas aqui já ouviu. No início de tudo, a gente foi para um posicionamento estratégico, com 2, 3 meses que a gente estava na empresa, como Hum. representante, a gente foi para um posicionamento estratégico e lá a gente chegou e ficou vendo lá o pessoal subir no palco, caramba, os melhores, vendeu tantos milhões e tudo mais, subia no palco, ganhava premiação. E aí lá dentro, nós dois estávamos sentados, tinha uma moça entre nós dois, que é uma amiga minha, só que eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou assim, ano que vem, vamos estar lá? Nós dois juntos falando, né? Eu falei, então a gente já criou estratégia, como que a gente precisa fazer para estar lá, né? E depois, no próximo ano, a gente esteve lá no palco, e a gente sempre esteve no palco depois disso. Mas a gente aprendeu o quê? Que a gente jamais desiste, as coisas não acontecem da noite para o dia,
precisa ter um processo, a gente precisa viver o processo. Vou falar a fala da Joelma, o empreendedorismo é a vida que ensina a gente a empreender. E Isso. aí vou falar o que você falou hoje, tem um filtro, tem o que você vai trazer para sua vida e o que você não vai trazer, né? O que você vai usar para seu benefício e o que você não vai usar. E a gente Ex- precisa aproveitar toda essa faculdade que é a vida, que ex- nos ensina a empreender todos os dias, né? Então, o que eu aprendi lá no início foi isso, a entender, né, que existe um processo para que as coisas aconteçam. Quando eu fui para o treinamento para assumir realmente o consórcio, eu cheguei lá e que eu vi, eles vieram com um painel, o gestor tal, ganhava tanto, eu não me iludi com aquilo. Era muito dinheiro para mim naquela época, né? Pensei, caramba, tanto dinheiro eu não me iludi com aquilo. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava trabalhar para eu chegar naquele número lá. Não vai cair do céu, né? Não é da noite para o dia. Então, eu aprendi muito isso, a respeitar o processo. Porque quando você respeita o processo, você entende que é uma construção, você vai chegar onde você quer. Se eu Hum, chego e quero que amanhã, né, tá recebendo todo aquele benefício, tá subindo lá no palco amanhã e tudo mais, eu não estaria aqui hoje. Né? Porque eu não teria vivido o processo, eu não teria me formado pela vida no empreendedorismo para estar aqui hoje compartilhando com pessoas como eu consegui, para que as pessoas consigam entender que no início é difícil e sempre vai ser difícil, mas a gente vai amadurecendo e vai sabendo fazer mais fácil. exatamente. Ana, muito boa a sua exposição, gostei muito. Você falou muito aí de respeitar o processo, e realmente não adianta, né? É aquela. A gente acaba caindo até em algumas frases dos antigos, né? Não adianta você querer passar o carro na frente dos bois, né? Eu até assisti uma live recentemente daquele. Tem o Primo Rico, né? Que é Uhum. cidadão. E tem o primo pobre, né? Essa é do primo pobre. E ele falou uma coisa muito interessante, que é, a gente vê isso muito dentro do empreendedorismo. Hoje a gente tem, inclusive, uma alta taxa de empresas que fecham nos primeiros anos, de pequenas empresas, né? E o grande problema está numa questão que ele falou nessa live. Tem muitos que nunca tiveram contato com dinheiro, né? Aí vai lá no mês, pô, ganha 10 mil reais. Qual que é a primeira coisa que a pessoa que tem uma mentalidade de pobreza faz? Vai lá e compra o melhor iPhone. E o dinheiro acabou, né? Então aí ele vai ter que novamente investir força para ele ganhar mais 10 mil, né? Enquanto ele poderia colocar o dinheiro para poder fazê-lo ganhar esses mais 10 mil e assim multiplicar, né? Então, muitas das vezes, no início do negócio, é muito importante. Nós só vemos empresários de sucesso, todos os empresários de sucesso que hoje a gente tem contato com eles, e eles tiveram que respeitar o processo. Respeitar o processo é justamente isso, é você não retirar antes de você realmente poder retirar. Né? É você entender o momento da sua empresa, o momento do seu negócio e saber que você vai ter que passar, né, pelo período ali daquelas vacas magras para você vivenciar a época das vacas gordas. Porque se todo leitinho que entrar na sua empresa, você ir lá e tomá-lo, você ir lá e dar um fim nele, você nunca verá o seu negócio encorpar, nunca verá o seu gado engordar, vamos dizer assim, né, fazendo aí uma alusão. E, consequentemente, a gente precisa entender isso. Ser empresário, abrir uma empresa não é sinônimo de riqueza. É sinônimo de que você quer crescer. É sinônimo de que você está disposto a enfrentar muitas adversidades para atingir os objetivos. E, obviamente, né, todos que atingiram certos objetivos, se for contar, como nós já contamos aqui, né, alguns dos nossos percalços, se for analisar alguns aspectos, talvez a gente já teria até desistido. Mas você colhe aqui hoje, você passa ali alguns meses de luta, colhe amanhã e o que você colhe lá é suficiente para você, como se diz,
apagar toda a dor daquele momento que você viveu, né? Você, por exemplo, falou aqui de momentos que você chorou. Agora, a pergunta que não quer calar, responde para todos nós aqui nessa live. Você arrependeu do que você passou? Jamais, jamais. Passaria de novo? Choraria de novo? Passaria, com Esse certeza, com certeza. E engraçado que assim, a gente falando sobre, você falando sobre retirada e tudo mais, sobre gastar tudo que ganhou ali, principalmente no início. A gente precisa separar uma coisa. Nós estamos empreendedores, né? Nós somos, na verdade, aliás, nós somos empreendedores o tempo todo, porque a gente quer toda hora criar uma coisa nova, né? Então, Exato. enquanto estamos sempre criando algo novo, reinventando, crescendo, a gente está empreendendo, né? Empreendendo é trazer uma solução para algum problema que é necessário para a sociedade e tudo mais. Então, a gente está empreendendo, só que a gente precisa entender que mesmo que a gente está o tempo todo criando coisas novas, a gente precisa se tornar empresário, a gente precisa mudar a nossa mentalidade Exato. para uma mentalidade de empresário. A gente precisa ter a postura de empresário. Para que eu seja empresário, eu preciso tratar a minha empresa como empresa. Eu preciso entender que existe um CNPJ, que um CNPJ ele precisa ter ali todos os setores dentro da empresa, né? Então precisa ter setores. E esse CNPJ, ele precisa viver, né? E para ele viver, ele precisa de recursos financeiros, né? Então, Exatamente. existe uma empresa que precisa ter ali um capital de giro para que ela sobreviva. Senão, eu vou ficar só empreendendo a vida toda. E às vezes eu vou chegar num momento, num certo momento, que eu vou ter que voltar para trás, começar de novo. Aí eu vou perder tempo, ao invés de eu estar criando algo novo, fazendo o meu negócio crescer, ou trabalhando com outro segmento, ou criando um start da vida, igual a gente está criando, eu estou voltando para trás. Por quê? Porque eu não estou agindo como empresário. Não Exato. estou vendo que eu tenho uma empresa que precisa ter estrutura, não só estrutura física, né? Mas Exato. financeira também. É isso aí, Ana. É, a doutora Joelma e a doutora Sinara fez um comentário que eu achei muito interessante. Não se pode comer a semente, né? Certinho, não se come a semente. Isso me fez até lembrar, me despertou um gatilho aqui de quando eu morava na roça. Meu pai plantava arroz e na área que nós plantávamos, dava. Ele plantava geralmente 2 sacos de arroz, né? Era um saco de arroz. E aquele um saco de arroz, ele dava três, né? Só que durante o ano a gente comia em torno de 1 a 2 sacos de arroz, né? Então era muito interessante porque tinha que ter até essa gestão, Uhum. né? Você Sim. tinha que alimentar, mas você tinha que guardar o arroz para semente também. Isso é muito bom. Ana, em relação, você já citou aqui muitos desafios que você enfrentou, mas eu quero assim que você fala para nós aqui assim de coração mesmo. Olha para essa turma aqui que está conosco aqui nessa live e fala assim do fundo do teu coração a verdade. Em algum momento você já pensou em desistir? Bom, eu pensei em desistir, sabe, Diego, mas não foi no início, né? Entende? Não foi no início que eu pensei em desistir, não. Eu cheguei um momento, né? A gente queria tanto crescer, queria tanto clientes, então a gente estava num ritmo muito bom, né? Uhum. Bastante cliente, e isso me sobrecarregou bastante. E naquela época a gente não tirava férias. Não tirava férias, não tirava um momento pra gente. E eu estava num momento de esgotamento, não? Então, nesse momento, eu pensei, não vou dizer nem em desistir, que desistir é uma coisa que eu, assim, é uma coisa muito difícil de eu chegar e falar assim, não, quero desistir. Nossa, eu sou danada, sabe? É que eu falar igual a Denise, sou danada. Mas eu cheguei no momento de pensar assim, inclusive, eu cheguei e fiquei 45 dias com um contrato com uma empresa, assumi no setor comercial, né? Inclusive, vou citar, foi lá no Uni Atenas, fiquei 45 dias desenvolvendo um projeto lá, mas ainda ligado ao meu negócio. Uhum. Só que aí eu vi que não, eu gosto disso aqui, é minha empresa mesmo, não estava dando para poder eu
eu conciliar os dois. Eu falei, não, eu quero a minha empresa, aí não renovei contrato lá. Só que aí eu estava num momento de esgotamento, mas naquele momento eu não me permitia descansar. Não era nem porque, estava ruim trabalhar. Porque estava eu estava esgotada de trabalhar. Na verdade, eu estava há algum tempo já, né? Isso foi em 2019. Então, era 2016 a 2019, eu não tinha tirado férias. Eu saí da empresa já para lá, para o consórcio, e não tinha tirado férias. Então, eu já estava ali bastante cansada. Então, o que que acontece? Acontece a pandemia, né? Então, eu fui obrigada a descansar. Mas isso foi um dos maiores desafios. Acho que você vai me perguntar isso ainda. É, Mas um dos maiores desafios, né? Eu acho que maior do que até o início, mas sim. foi o que mais nos ensinou e o que mais nos fez crescer, né? Foi na pandemia. Então, assim, parou tudo. Quando parou tudo, viemos para casa, mas meu cérebro nunca descansa. Então, eu cheguei em casa, falei, o que que a gente precisa fazer para vender de casa agora? Eu já trabalhava um pouquinho na rede social, muito pouco, porque a gente não usava tanto para venda na época. E só que aí a minha cabeça foi começando a ficar ali em ordem, sabe? Eu comecei a criar estratégia para poder fazer as coisas dar certo de casa. E aí, assim, comecei a organizar a minha vida, fazer coisas que eu gostava, por exemplo, ler. É uma coisa que eu amo fazer, ler. Eu não estava lendo, não tava. Eu estava fazendo atividade física muito assim, de qualquer jeito. Então, eu não estava tirando tempo para mim, para nós, para minha família. Eu e o Anderson chegava em casa falando de trabalho, a gente entrava falando, entrava pro quarto falando. Então, assim, eu comecei a separar as coisas, né? Então, nesse momento, eu, inclusive, adaptei uma frase que eu falo muito. Inclusive, a Diva até falou comigo um dia sobre essa frase que eu postei. Ela falou, Ana, gostei dessa frase. Que eu falei assim, quando eu estiver cansado, aprenda a descansar e não desistir. Porque a gente confunde muito as coisas. A gente está cansado, a gente pensa que a gente quer desistir. Aí a gente desiste, depois a gente fala assim, gente, mas por que que eu desisti? Eu gosto tanto de fazer aquilo lá e agora eu não estou fazendo mais porque eu estava cansado e não aprendi a descansar. Hoje não, desde 2019, desde a pandemia, eu aprendi a separar tudo isso. Eu trabalho muito, Diego, mas enquanto eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. E muito. Mas enquanto eu estou descansando, eu estou descansando. Enquanto eu estou com a minha família, eu estou com a minha família. Enquanto eu estou em casa, embora eu mais o Anderson e somos sócios e fazemos vários projetos juntos, nós estamos em casa, estamos curtindo o nosso momento, estamos lá no chalé, estamos viajando, não sei, mas nós estamos naquele momento, vivendo aquele momento, sabe? Então, E- assim, e é o momento que eu pensei, né? Que eu acredito que foi nem questão de pensei em desistir, mas foi o cansaço mesmo. Foi esse momento, né? Bem no finalzinho de 2019, iníciozinho de 2020. E aí eu coloquei a cabeça no lugar, comecei a entender que eu estava realmente cansada. E hoje eu respeito isso. Eu respeito o meu cansaço, falo, peraí. Né? Até as meninas que estão comigo no grupo das mulheres lá na administração, eu falo para elas, meninas, peraí, eu tô cansada, eu tô estressada, eu vou descansar. Segunda-feira a gente conversa, porque a minha cabeça tá cheia, então eu preciso dar uma descansada. Então eu e- aprendi a respeitar isso, para que eu não confundisse mais o cansaço com a vontade de desistir. Exatamente. E é muito interessante, Ana, tem algo também que eu aplico até aqui no escritório. Quando eu tenho algum problema, né, de mais impactante, que eu preciso resolvê-lo, se eu estiver cansado ou estressado, eu tento não lidar com esse problema Hum, naquele momento. E se eu puder, claro, jogar ele para um próximo momento, eu faço isso. Justamente por quê? Porque quando você está esgotado, você não tem mais, você não está mais na sua capacidade intelectual perfeita, né? Então, muitas das vezes, você analisar um processo, quando você já está esgotado mentalmente, o seu intelectual não vai conseguir alcançar aquilo que você precisa para entregar para o seu cliente, né? uhum, Então, nós nos propusemos aqui dentro do escritório a lutar, como se diz, até o último momento para entregar o máximo de excelência. E para você entregar excelência não é fácil, né? Não é brinquedo. Você uhum.
realmente trabalhar, mas trabalhar com afinco, né? Então é isso aí. Ana, já estamos caminhando aí para os minutos finais da nossa live e eu queria que você falasse para nós um pouco aí das ferramentas práticas, né? Questões práticas que você utiliza, um pouquinho das suas estratégias e o que você recomenda de que o empreendedor deve procurar evitar aí quais são os erros mais comuns que você praticou lá no início e que você acha que os empreendedores devem evitar. Fala pra gente. Bom, eu uso muito, ferramenta que eu uso muito hoje, né, de trabalho, tem dado muito certo, principalmente a rede social. Eu uso muito a rede social. Hoje, na verdade, desde a pandemia, tem sido o nosso maior faturamento, ele vem das redes sociais, né? A gente Uhum, atende fisicamente, também atende online, mas além do Instagram, né, do Facebook, do TikTok, a gente também tem o RD Station, que é um CRM que a gente tem, que a uhum, gente trabalha, a gente administra nossos clientes por lá. uhum, Além do RD Station, a gente também tem o Davos CRM, né, que a gente também administra, porque o RD Station, ele é da empresa que a gente representa, né? uhum. Seu áudio cortou, Ana. Seu áudio cortou. Cortou? Ai, tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Você falou É, da RD Station, é da empresa que vocês representam, e cortou. sim. Aí a gente tem o Davos, né? Que a gente migra todos os clientes de lá para o Davos, porque essa é a nossa carteira de clientes. Então a gente faz essa administração de clientes ali, né? Temos também toda a carteira de clientes da franquia, que a gente, da nossa franquia da Credit Fácil, a gente acaba fazendo ali esse trabalho, né? Então, são ferramentas muito boas para a gente estar administrando. Além do mais, que uma coisa que a gente faz que é muito legal, que dá muito resultado, Diego, porque a gente tem a franquia, né? Eu não falei sobre a franquia, como a gente abriu a franquia, mas nós temos a franquia de empréstimos e lá no início quando resolvemos comprar, investir, né? E foi logo na pandemia, por isso que eu falo que a pandemia foi quando a gente mais cresceu, foi quando a gente viu muita oportunidade e a gente abriu, né, um novo negócio na época, além do escritório, a gente abriu o escritório externo do consórcio e mais a franquia. Agendar o número do cliente no celular. Gente, o cliente chegava para fazer um processo lá, né? Um procedimento lá de empréstimo, saque aniversário, a gente agendava o contato do cliente. O cliente foi embora, depois ele via ali no status, ele retornava. Então a gente aumentou tanto a nossa carteira de clientes só por agendar o número do cliente, ele conseguia acompanhar os nossos status e tá ali percebendo, vendo ali que tinha uma taxa mais baixa. Então isso ajudou muito a gente. Então assim, a gente tem um produto de giro, né, hoje na nossa empresa que é a antecipação do FGTS que todo mundo conhece que o cliente está ali vendo toda hora, ele está pedindo e a gente está fazendo, né? Então, hoje a Júlia, né, minha filha, mexe com essa parte, ela que toma conta. Então, assim, a gente trabalha todas as ferramentas digitais possíveis, sabe, Diego? A gente trabalha. Então, isso faz a gente refletir sobre o quê? O digital funciona muito e lógico, né, que o mundo ele está se tornando cada vez mais digital. E outro dia desses eu li uma frase que falava assim: a gente não vai perder o lugar para a inteligência artificial, mas vai perder o lugar para quem usa a inteligência artificial. E a gente usa muito, né, também a inteligência artificial. Então a gente aproveita tudo que é gratuito, né? Exato. Instagram, Facebook, inteligência artificial, TikTok, tudo que é gratuito a gente aproveita. E existem as ferramentas mais baratinhas que a gente também aproveita, né? Para poder estar criando conteúdos. Então, são ferramentas que estão à nossa disposição, né? Que eu oriento todo empreendedor que hoje já. Iniciando hoje, ele já tem isso a favor dele, né? Que a gente não tinha lá no passado. A gente aprendeu a fazer do nosso jeito, mas hoje a gente está aproveitando isso. E eu indico a todo empreendedor, quando vai iniciar, use e abuse. Gente, olha, o TikTok, ó, o Instagram.
o Facebook, eles não vão quebrar se você futricar. Então, assim, mexam bastante. Eles não vão quebrar, não. Pode usar. Usa bastante, usa WhatsApp Business, coloque lá a sua empresa, sua cara, personalize todo o WhatsApp para o pessoal entrar e saber que está conversando com a empresa, né? Deixa lá a foto visível para todos, não só para os seus contatos, porque às vezes a pessoa nem tem seu contato salvo, entra lá, a hora que clica não tem a fotinha, não sabe com quem está falando, com qual empresa está falando. Então, esses detalhes geram muita credibilidade. Né? E gera confiança para o nosso cliente também. Então, aproveite bastante todas essas ferramentas. E eu esqueci qual era a outra pergunta, Diego. Deixa eu olhar aqui. Que eu não fazer, o que não fazer, Ah, né? os erros mais comuns do início aí que você, o que que você recomenda para que não seja feito, né? Para que esses novos empreendedores aí não façam. Eu acho que assim, eu acredito que eu até nem cometi ele, mas pode ser que eu pensei em cometer esse erro, que subestimar o cliente, né? Subestimar as pessoas. Por exemplo, a gente fala isso muito com a nossa equipe. Para de decidir pelo cliente o que que ele quer comprar. Às vezes chega, né, para quem investe com produto, talvez até serviço, que chega, às vezes quer escolher para o cliente o mais barato. Ou às vezes um que cabe no orçamento. Ah, isso aqui você não sabe. Às vezes ele quer pagar um outro, uma parcelinha maior. Às vezes ele quer. Então, assim, não subestime as pessoas. Não subestime. Valorize cada cliente que sentar na sua frente. Cada pessoa que entrar em negociação com você, valorize essa pessoa. As pessoas gostam de se sentir importante. As pessoas gostam de ser valorizadas. E uma negociação, ela só é boa quando ela tiver o ganha-ganha. Então, se tiver o ganha-perde, eu ganhei, mas o cliente perdeu, não, não, não. Essa negociação não tá legal. Se você perdeu, o cliente ganhou, também não tá legal. Uma negociação só é boa quando você ganha e o cliente ganha. Então, nunca queira ganhar sobre o cliente, nunca queira ganhar, porque você pode começar ganhando, chega um momento que você não vai conseguir manter seu negócio, porque as Exato. pessoas gostam de gente como a gente. As pessoas gostam de sentar e sentir que você gerou rapport com elas, que você está Uhum. conversando a mesma linguagem, que você está sentindo empatia pelaquela pessoa, que você está ouvindo, que você está praticando a escutativa, que está interagindo com o que ela fala. Então, assim, não subestime as pessoas, não subestime seu cliente, não. Tá? Valorize cada pessoa que entrar no seu estabelecimento, ou se você trabalha no online, cada pessoa que chamar você ali no WhatsApp, atenda essa pessoa como se fosse um único cliente que você tivesse naquele dia. As pessoas gostam disso. Todo atendimento todo bom atendimento gera indicação, né? E faz com que você tenha não só clientes, mas amigos. Eu falo com os meus mentorados justamente sobre essa questão do atendimento. Às vezes mandam uma mensagem, às vezes assim, oi. Você deseja isso, um exemplo, né? Não, eu gosto de falar, oi, tudo bem? Às vezes o cliente até me manda mensagem, eu queria saber sobre um plano de consórcio. Eu falo, oi, tudo bem? Eu sou a Ana Paula. E vou interagindo com ele. Nós temos várias opções de planos e tal. Explico qual seria o seu planejamento para que eu consiga te explicar melhor, te atender dentro da sua necessidade. Então, assim, nunca subestime as pessoas. Então, eu falei, pode ser que eu até fiz sem perceber, mas pensar, talvez eu pensei, às vezes na pressa, você quer atender o cliente, você fica ansioso para fechar o negócio. Mas não subestime as pessoas, jamais subestime as pessoas. Nunca pense que você só quer ganhar sobre o cliente, mas que essa negociação, ela precisa ter ali ela precisa ser linear. Você precisa ganhar, mas o cliente também precisa ganhar. Na realidade, o maior ganhador precisa ser o cliente sempre, né? Porque Uhum. enquanto ele estiver ganhando, enquanto o seu negócio, o seu produto, o seu serviço estiver atendendo a necessidade dele, com certeza você tem ali a fidelização desse cliente, e isso é importante para as empresas que querem se manter no mercado. Então é Uhum. isso. Ana, nós já vamos, né, encerrar, já passamos de alguns minutinhos. Eu gostaria agora
apenas que você falasse um pouco mais aí de onde as pessoas podem te encontrar, qual que é o seu Instagram, se você tiver algum WhatsApp da empresa, ou não sei se você compartilha o pessoal, algum aí com o pessoal, pode ficar à vontade. E aproveita, fala um pouco também, né? O Start está com inscrições abertas. Uhum. Fala um pouquinho do Start também, o que que é o Start, a que ele se preza. E convida essa galera aí para participar com a gente do próximo Start, que vai acontecer que dia? Dia 21 de junho, né? Vai ser no 21 de junho. sábado. Dessa vez a gente vai fazer o dia todo, né? Para poder a gente aproveitar mais. Esse é meu Instagram pessoal, né? Eu tenho no link do meu Instagram pessoal aqui, eu vou ter também o Instagram profissional. Tem o Instagram do consórcio, da Credit Fácil. E também tem um link aqui no meu Instagram, onde tem o meu WhatsApp, né? Tem, se eu não me engano, tem os dois, tanto o pessoal quanto o profissional, tá? Tem o LinkedIn, tudo tá aqui no Instagram. Se acessar o link, vai ter lá todos os links que você consegue falar diretamente comigo, né? O Start, gente, é um evento que nós criamos. Eu e o Anderson idealizamos, mas nós criamos juntos. Inclusive, o Diego foi um dos principais, né, que nos ajudou lá desde o início, participou com a gente de toda a ideia. Foi palestrante, né, Diego? Assim, juntamente com outras pessoas que estão aqui, doutora Sinara também. E ele é criado para isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? Hoje a gente está aqui falando uma hora muito pouco, né, Diego, para falar Sim. sobre empreendedorismo. Então, o Start ele é justamente para isso, para que a gente consiga trazer através não só da nossa experiência, mas de pessoas que estão ali, que vão compartilhar a história delas, para que seja mais fácil o empreender, né? O início. Às vezes a gente está ali enfrentando desafios sozinho, e eu acho que eu até não citei, mas eu acho que uma das principais ferramentas, né, que eu acredito que seja, se não for a principal, é o network. Porque para você empreender, para a gente começar hoje do zero, às vezes você começa um negócio, mas você não tem recurso financeiro, você ainda não tem total conhecimento, porque a gente não precisa ter total conhecimento para poder iniciar um negócio, porque você vai aprendendo com o decorrer do tempo. Mas você tem coragem e você consegue conexões certas, tem muito mais chances de esse negócio dar muito certo na sua vida. O Anderson costuma falar assim: é melhor ter amigo do que ter dinheiro. E eu concordo com ele. E aí, semana passada, eu, inclusive, repeti isso aqui em casa, porque a gente precisava fazer uma transferência da internet do escritório novo e pede 7 dias para a internet, para fazer a Uhum. transferência. Só que o técnico que instala, né? O técnico não, o supervisor lá dos técnicos, é nosso amigo. E o Anderson falou com ele: olha, a gente está precisando que instale muito rápido a internet. Ele instalou no outro dia. E eu paguei, e eu tinha pago para fazer, mas me pediu 7 dias. Nessa hora, meu dinheiro não valeu nada. Então, assim, é Exatamente. melhor ter amigos do que ter dinheiro. Ah, mas então quer dizer que é o QI, né? Tem muita gente que fala assim: quem indica? Não é o QI, é network. É network. Quando você está disponível para oferecer algo seu para outra pessoa, a pessoa vai oferecer algo dela também. Então, quando Exato. você reúne ambiente igual o Start, igual muitos outros ambientes, que é para trabalhar ali na mente das pessoas o empreendedorismo, né? Aproveite isso. Por quê? Porque você gera conexões que vai te ajudar a fortalecer e além de gerar ideias, novas ideias, sugestões para que você aplique no seu negócio. E quando a gente senta em mesas certas, a gente fala muito sobre sentar em mesas certas, você fica mais aberto para ouvir o feedback. Porque quando você está ali, junto com um ambiente, que não é um ambiente que é de empreendedorismo, onde pessoas começam a dar opinião, você fica até com raiva. Ah, essa pessoa fica dando opinião errada para mim. Quando você está num ambiente desse, onde a pessoa vem te dar um feedback, às vezes ela te enxerga em você algo que você não enxerga. Olha, faz um ajustezinho nisso, ajustezinho naquilo, vai dar certo. Você escuta e você aplica. E tem muito mais chances de dar certo. Então, o Start, a gente criou ele, não é um evento para
desculpa, para a gente monetizar, mas é um evento para que a gente possa construir uma comunidade empreendedora forte aqui em Paracatu, para que a gente possa estar abraçando, né, realmente apoiando uns aos outros, igual você falou, a gente eu não imaginava que hoje a gente estaria trilhando esse mesmo caminho. Hoje estamos aqui fazendo live. Não foi através do Start, mas o Start acabou fazendo com que todos nós criássemos um vínculo maior, né? Exato. Então, o Start, ele veio para isso. É para apoiar de verdade. E isso, gente, é de coração aberto. Todo mundo que está lá, que vai, tanto nós como mentores, quanto os palestrantes, quanto as pessoas que estão ali participando, estão ali de coração aberto. Todo mundo quer entregar algo de si e quer receber também, mas nós estamos todos ali abertos a ensinar, a aprender, a trocar informação, a dar a mão. E desde que a gente criou o Start, né, que pessoas expandiram o negócio, inauguraram, todo mundo vai para prestigiar. Isso é muito bom, porque quando você inaugura um negócio e vê pessoas indo lá, nem que seja para prestigiar, isso te fortalece mais. Então, o Start é para isso, é para que a gente crie essa comunidade, que a gente possa fortalecer e apoiar, fazer tudo aquilo que a gente não recebeu lá no início, mas não recebemos não porque as pessoas não quiseram nos dar, mas é porque a gente não tinha oportunidades que a gente tem hoje. Então a gente está hoje gerando essa oportunidade, né? Para que as pessoas não se sintam sozinhas. E eu falei muito lá no início, até hoje é difícil. Gente, o empreender sempre vai ser desafiador. E quando é desafiador, dá frio na barriga. E como diria o meu mentor Romário, se não dá frio na barriga, não faz sentido. Então, deu frio na barriga é porque está fazendo sentido pra gente. Mas é isso que é gostoso do empreender. É dar o friozinho na barriga, é você ficar um pouquinho com medo e querer, né, fazer. E quando a gente tem pessoas junto com a gente, apoiando, motivando e falando, ai, que a Ana é isso, a Ana tem isso, a Ana é escritora, a Ana não sei o que lá. Gente, isso faz a gente sentir importante. Poxa vida, eu tenho algo para oferecer para as pessoas. E todos nós temos. Eu preciso de apoio. E eu tenho certeza que todos os empreendedores também precisam de apoio. E a gente está aqui para isso. Então, convido vocês a acessar o link que está também aí na minha bio e fazer a sua inscrição e venha participar com a gente do Start. A gente está aí com o ticket duplo, onde você pode comprar, você e o esposo, o sócio, você e outra pessoa que está com um valor bem bacana e vem estar com a gente, viver esse sábado aí de muito crescimento e muito aprendizado. Muito bom, Ana. Agradeço a sua participação. Enquanto você foi falando, né, eu fui pegando aqui alguns insights, né, anotando. Alto e meia você vê que a canetinha está aqui na. E é interessante que praticamente encheu a folha aqui. Mas eu queria somente relembrar com todos que estão acompanhando por nós aqui. Olha só quanta coisa importante nós já passamos aqui nessa live hoje. 1 hora é muito pouco tempo, né, para a gente passar o que a gente. Eu sou daqueles tipos de cidadão que eu gosto de esgotar os assuntos. E o pior de tudo é que os assuntos tem assuntos que são esgotáveis, né? Então eu não saio feliz com uma live terminando como essa aqui, porque eu tenho muitas perguntas ainda para te fazer, Ana. Infelizmente, nessa live não vai ser possível, A né? gente marca outra, Então, né, doutor com certeza. Diego? Mas só para vocês terem ideia aqui, ó, nós falamos aqui de aproveitar as oportunidades, né? Respeitar o processo do início do empreendedorismo, mudança de mentalidade, o quanto é importante, né? O quanto é importante se portar como empresário. Falamos do esgotamento que acontece na vida de praticamente 100%, né? Eu vou dizer assim, a cada 100%, a cada 100, né? 110 passam por esse momento de esgotamento, que é aquele momento que você pensa, você para assim, a cabeça já não funciona mais, vou parar, vou desistir, mas uma coisa muito importante, um insight muito importante, né? Descanse, né? Você trouxe aqui, mas não desista, né? Viva o descanso, respeite o seu cansaço, né? E se proponha ao descanso, que isso é muito importante. Aproveitamento aí das ferramentas digitais que estão à nossa disposição, de suma importância também, Instagram, WhatsApp, Facebook, enfim, LinkedIn, né? Tantas outras ferramentas que a gente tem aí à disposição de todos. Estão aí para serem aproveitadas e aplicadas dentro dos seus negócios.
né? Fato que muito importante, nunca subestime o cliente, que a Ana trouxe aqui para a gente, né? Nunca trate o seu cliente querendo impor a ele alguma coisa, né? Enquanto você, inclusive, falava disso, eu lembrei do seu treinamento mais cedo, quando você falou da escutativa, né? Que é justamente na escutativa que você consegue receber a informação necessária do seu cliente e, consequentemente, entregar a ele algo mais próximo possível daquilo que ele busca, né? Então, é muito importante não subestimar o cliente, porque muitas das vezes você está lidando ali com clientes que você não imagina o poder transformador, né, do seu negócio que às vezes ele tem. E me fez lembrar até de um cidadão, eu quero depois, se possível, vou até convidar ele também para uma live, e quero que ele conte essa história aqui para nós. Ele é um dentista e eu quero que ele conte como que ele começou, né? Ele começou justamente lá em Unai. Hoje ele é aqui de Paracatu, tem um consultório, né, bastante renomado, mas ele citou que o cidadão que deu um plus no escritório dele era um cidadão que, tipo assim, entrou lá, tinha os dentes tudo, assim, muito ruim, entrou lá, tipo assim, entrou até com cheiro forte e tal, mas quando ele tratou ele com muito respeito, com muito carinho ali naquele tratamento, aí ele criou ali aquela conexão, gerou aquele rapport, né? E, consequentemente, o que aconteceu? Ele citou que ele tinha sido maltratado pela outra dentista. E ele estava ali fazendo um teste, se realmente era bom, né? E ele tinha lá uma mesa para atendimento, tinha lá uma cadeira, né, de dentista. E aquela situação, quando ele tratou ele muito bem, ele falou, não, ó, eu vou fazer todo o meu tratamento, vou trazer aqui meu sobrinho, vou trazer esse, vou trazer aquilo. Resumindo, o homem era podre de rico. Ai, tá vendo? Simplesmente, tipo assim, dizer ele que o cidadão, dentro de um mês, levou para ele lá uma quantidade de detalhe. A pessoa ia lá fazer o tratamento e ele mesmo é que pagava. Pagava, tipo assim, ficou em 10 mil tratamentos. Ele arrancava, cantava as notas assim, jogava em cima da mesa dele lá, pagava tudo. Aí, simplesmente, ele ainda citou, né? Se eu tivesse tratado esse cidadão com desprezo, se eu tivesse, talvez, né, não tivesse valorizado esse cliente, ou tivesse subestimado a condição dele pela aparência naquele momento, eu teria perdido um cliente que foi de suma importância no início da minha carreira, né? Então, você falou aqui também do ato de valorizar o ganha-ganha, onde cliente e você, enquanto empreendedor, ganha, né? É importante realmente essa situação, porque não faz sentido uma relação onde só uma das partes sai ganhando, né? Nosso cliente também precisa ganhar, porque é ganhando que ele dá mais valor e ele enxerga valor no nosso trabalho, né? E por último, e não menos importante, é melhor ter amigo do que ter dinheiro. Fica aí vários insights para quem nos acompanhou e eu tenho certeza que se aplicar esses insights no seu negócio, no seu dia a dia, na relação que você tem com seus clientes, o seu negócio não tem outro caminho a não ser atingir o sucesso, a não ser expandir, a não ser escalar. Então é isso aí, Ana. Mais uma vez, quero agradecer de coração por ter aceitado esse convite, por estar conosco, né, nos nossos empreendimentos, nos nossos negócios, né, por ter se disponibilizado a estar aqui hoje treinando a nossa equipe, falando da liderança. Pode ter certeza que, assim, nosso coração vai sempre caminhar aí cheio de gratidão pela sua pessoa, pelo que você é e pelo que você entrega dentro dos nossos negócios, tá bom? Eu que agradeço aí pela oportunidade, viu? Agradeço a presença de todos vocês e me coloco sempre à disposição, viu, doutor Diego? É isso aí, Ana. Um grande abraço. Abraço. Deus esteja nos seus negócios e nos negócios nossos aqui também, de todos que estão nos acompanhando. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.